Chegou o momento da palavra de Deus, irmãos. Convido os irmãos a colocar sobre os seus pés. Deus já tem falado esta noite aos nossos corações. Nesse mês estamos falando sobre fidelidade, irmãos. Então somente, irmãos, desligue lá de fora, Deixa toda preocupação, toda ansiedade. Possamos ser terra boa, possamos abrir o nosso coração, deixar Deus falar conosco, o Espírito Santo de Deus falar conosco e gravar as palavras de Deus dentro do nosso coração, nas tábuas do nosso coração, irmãos. Vem palavra de Deus na voz do diácono Jean. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Pode se sentar, irmãos. Coloca para mim, fazendo favor, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 15 em diante. Eu queria agradecer a oportunidade a Deus Todo-Poderoso, a Jesus, ao Espírito Santo, ao pastor, às lideranças. E nós temos que continuar a nossa caminhada com o ID. Diz o seguinte: veja que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segue sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinais tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. É aí que é a chave de tudo que ele está falando desde o versículo 12. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 24, finalizando: fiel é o que vos chamou, o qual também o fará. Como nós estamos falando esse mês sobre fidelidade, eu quero falar sobre a fidelidade de Deus, ou fidelidade inabalável. Como está escrito no versículo 24: fiel é o que começou, fiel é o que vos chamou, o qual também o fará. Fiel ou fidelidade é aquele que tem zelo, respeito, lealdade. Ele é leal, ele confia, ele é honesto, ele é verdadeiro. É uma pessoa sincera. Deus é sincero para todos nós. Ele simplesmente quer que todos nós sejamos o mais próximo de Cristo Jesus. Como eu falei, desde o versículo 12 em diante, Paulo está dizendo a esses crentes e também para nós o quê? Que devemos reconhecer o que trabalham, devemos reconhecer o que está esforçando em trabalhar para o reino, devemos reconhecer os que lideram, devemos reconhecer os que aconselham, devemos ter paz uns com os outros, exortem o indisciplinado, confortem os desanimados e auxiliem os fracos. Desde o versículo 12 ao 14, ele disse isso. Nós temos que ter paciência um para com os outros. Isso que ele está dizendo do versículo 12 ao 14. E paciência faz parte do fruto do Espírito Santo. Está em Gálatas capítulo 5, 22.
Olha que interessante que Paulo, ele está dizendo para nós, para mim e tanto para vocês, para que a minha pessoa e diante de mim para com o próximo. Devemos ser assim. Por isso que Jesus pegou os 10 mandamentos, que nós sabemos que os 4 primeiros eram para com Deus e os 6, finalizando, era para com o próximo. E ele simplesmente foi lá e enxugou em 2: amar Deus e amar o teu próximo como a si mesmo. Porque se nós não aceitamos nossas diferenças, não adianta. Deus não aceita a diferença entre nós e Ele. Nós temos que aceitar a diferença de cada um de nós. E todos nós temos nossas dificuldades. Para finalizar com relação ao versículo 12 ao 14, ele fala: devemos ser tolerantes um para com o outro. Eu quero trazer um tipo de exposição com relação aos versículos que eu li. Fazendo favor, volta no versículo 15, e do versículo 15 eu vou chegar até o versículo 24. Ele fala assim no versículo 15: devemos praticar sempre o bem. Isso que está falando no versículo 15. E olha que interessante que o mal está na vida nossa constantemente. Até mesmo na nossa carne, porque a nossa carne é má. Ela apodreceu por causa do pecado. Ela ficou corrompida, quando fala em Gálatas capítulo 6. Fomos corrompidos por isso. E ela está corroendo. E é interessante porque ele diz exatamente que o mal está sempre na nossa vida. Por onde que a gente vá, o mal está conosco, mas aonde está na sua vida? Do lado de fora ou do lado de dentro? Na sua vida diária ou no seu coração? No seu exterior ou no seu interior? Porque Deus deixa bem claro para quem estuda a palavra de Deus, e vocês conhecem a palavra de Deus, em Gênesis 4, quando ele fala para Caim, ele fala: o pecado já está na sua porta. Aonde o pecado está na tua porta? Aonde o mal está na tua porta? Do lado de dentro ou do lado de fora? No teu coração ou no seu dia a dia, que nós sempre damos aquele escorregão e a gente acaba reconciliando com Deus de novo? Onde o pecado está na tua vida? Onde ele está na tua porta? Coloca, fazendo favor para mim, em Gálatas capítulo 6, versículo 9. Após a lei da semeadura, capítulo 6, versículos 7 e 8, ele diz no versículo 9, e não nos cansemos de fazer o bem. E isso que está no versículo 15 de Tessalonicenses. Fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Isso quer dizer que você vai receber esse bem se você não tiver morrido. Você vai receber de qualquer jeito. Deus não deve nada para ninguém, todo mundo sabe disso. No versículo 16 de Tessalonicenses: sejamos alegres sempre, regozijai-vos, sejamos alegres sempre. E a carta mais maravilhosa de Paulo, todas são bonitas, mas a carta que ele mais mostra que devemos ser felizes é Filipenses. E ele simplesmente diz no versículo 4 do capítulo 4: alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente vou dizer: alegrai-vos. Devemos ter uma vida com Cristo sempre feliz, alegre, contente, hoje, agora. Amanhã não interessa, ontem já passou.
O importante para Deus é o presente que Ele está te dando agora. E agora Ele quer que sejamos felizes com Ele. Na mesma carta e no mesmo capítulo de Filipenses, capítulo 4, versículo 11, ele diz: não por tenho necessidade, mas já acostumei a viver com o que tenho. Aprender a ser contente com o que tem. Ser grato sempre. Estar satisfeito pelo que tem e pelo que é. Nós somos filhos de Deus. Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é dono do mundo. Se Ele quiser dar prosperidade para cada um de nós, Ele vai dar. Só que para isso temos que, uma coisa que eu falo sempre aqui, pagar preço. Quer algo a mais? Vai estudar. Quer algo a mais? Vai correr atrás do seu ideal. O que você quer na sua vida? Tem pessoa que fala que quer, mas não dá um passo sequer. Não corre atrás das coisas. Quer aprender a ler, fazer estudo bíblico, devocional, mas não lê um capítulo da Bíblia. Como que vai aprender a fazer uma coisa que ela não busca? Isso eu estou falando de Bíblia, fora o resto. Para você ser médico, você tem que fazer de 8 a 10 anos de medicina. Para você ser advogado, você tem que simplesmente fazer a faculdade de advocacia, direito. Todos nós temos que pagar um preço. Aí Deus vai abrir as portas certas e oportunidades para todos. Quer abundância na vida? Vai ter que pagar preço. E devemos ser alegres todos os dias. No versículo 17, orar sem cessar. Oração é o vínculo, é o combustível, é a via entre nós e Deus. A pessoa que não ora, não tem como falar assim, eu estou em comunhão com Deus, é impossível. E tem mais, é o que faz um ano e pouco que eu aprendi isso. Quando você for orar, não fala, deixa Ele falar. Aí você vai aprender o que é oração. Aí você vai ficar 1h30, 2 horas, 3 horas sem falar nada, e Ele também não vai falar nada, porque Ele também está te ensinando. Porque se você não aprende a escutar o Espírito Santo de Deus, como é que você vai orar e só pedir? É uma via de mão dupla. Eu peço, espero a resposta dele, e Ele dá a resposta. É uma conexão entre nós e Deus. Como você quer intimidade com Cristo, com o Espírito Santo, com Deus, se você não ora em tudo que você for fazer? Eu aprendi uma coisa em 3 anos para cá da minha caminhada. Eu já falei com outros irmãos onde eu trabalho. O que for mudar o meu destino amanhã, a resposta tem que vir de Deus. Eu não faço por conta minha. Agora, algumas coisas que eu posso planejar para amanhã, eu já posso programar para amanhã, eu tenho que tomar a ação e fazer hoje, e preparar para hoje o amanhã. Agora, aquilo que vai mudar a minha decisão, o meu destino, se Ele não me der uma resposta, eu continuo no mesmo lugar. É interessante que em 1 de Pedro 5:8 fala: sede sóbrio e vigiai, porque o vosso adversário, que vai como um leão, bramando como um leão, e quem possa devorar você. Isso Ele está dizendo também para a gente orar, porque o vigiar faz parte de uma oração. Olha que interessante que oração também, um Salmo 127, muito lindo, fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam.
Se o Senhor não guardar a cidade, em vão é a sentinela. Também é um tipo de oração. Não adianta a gente não ter vínculo com Deus e Deus junto conosco tomar a frente da nossa vida, batalharmos para ter e ser um ideal para Ele. Nós temos que ser reflexo de Jesus e não hoje esse mundano de pregadores querendo tirar a luz de Jesus e colocando neles. Muitos pregadores do YouTube estão tirando a luz de Cristo e colocando neles e achando que eles estão fazendo para o reino. Não estão fazendo para o reino, estão fazendo para a glória deles. O sóbrio, o vigilante, o sentinela, o edificador, se a gente não aprender a fazer essas 4 palavras, em vão vamos estar orando, em vão vamos buscar a Deus. Fidelidade, outra coisa que ele mostra com relação a isso, que Deus vai nos ajudar a cada dia. No versículo 18: seja grato todos os dias, seja grato a cada momento, seja grato a cada feito da sua vida. Mesmo que você passe uma dificuldade, mesmo que for uma tempestade, um deserto, um vale, seja grato. Deus está querendo ensinar alguma coisa para você, e tem muita pessoa teimosa dentro da igreja. Eu já falei algumas vezes, vou falar de novo. A vida é uma lição. Se você não aprende os cálculos de matemática mais simples, como que você vai aprender os cálculos mais difíceis? Deus só dá lição difícil para quem está preparado para suportar aquela lição. A oportunidade que a gente sabe de enfrentar Golias, Deus não deu para Davi. Não estava escrito ali, Davi foi matar Golias. Não. Simplesmente aquele filisteu incircunciso estava provocando um exército de Deus. Deus falou: vou dar oportunidade a alguém que tenha coragem de matar esse cara aí. Davi simplesmente, molequinho, falou assim: eu mato ele, eu tenho fé no meu Deus. Esse circunciso aí está fazendo essas coisas erradas aí, eu vou matar esse cara através do meu Deus Todo-Poderoso, e ele vai me ajudar. Davi viu a oportunidade. Poderia ser qualquer um ali. Deus dá oportunidade e cai de paraquedas. Quem quer? Cabe a pessoa agora tomar uma decisão, pegar e falar: é meu, eu quero. É isso, é assim que Deus trabalha. Agora, existem as promessas individuais que devemos olhar na Bíblia e encaixar elas na nossa vida. Em relação a se passarmos por algo, ou por algum teste para amadurecer, ou com relação a alguma tentação para tentar fazer a gente cair, nós temos que proteger o nosso coração. Por isso que a Bíblia, no Salmo 119, diz que devemos ter a palavra no coração, cravado no coração. É aqui que a palavra tem que estar. No versículo 19, 20 e 21, eu não vou entrar em detalhe com relação ao que o apóstolo Paulo disse, porque ele fala sobre o Espírito Santo, sobre as profecias, sobre ouve o que você quer ouvir, retém o que é bom, o que é certo, e o resto que não servir, você simplesmente tem que saber filtrar. E é interessante que o Espírito Santo de Deus vai trabalhar constantemente na nossa vida. Não tem um capítulo de todas as cartas de Paulo que ele não menciona o nome do Espírito Santo. Não tem um capítulo de todas as cartas de Paulo. E eu já olhei isso. No versículo 20: deixe de fazer o mal, não busque fazer o mal,
não faça o mal. E ele fala isso, abstenhais de todo mal. E é interessante que em Tiago 4,17, é outro versículo que eu gosto. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E é bem claro, se você sabe que é o bem e não está falando comigo, não é comigo, você já está cometendo pecado. E deixa bem claro a Bíblia, se você não faz o bem, isso que você está fazendo é mal. Não existe uma terceira hipótese na Bíblia. Se você não faz o bem, você está fazendo o mal, ou deixando de fazer o bem. Tem uma frase interessante que eu vi, que um rapaz onde eu trabalho falou que foi uma pessoa dos Estados Unidos, eu não lembro o nome direito, que eu estou pesquisando sobre essa frase. Foi alguém americano aí. Ele diz: você não vai ser cobrado pelo mal que você fez, você vai ser cobrado pelo bem que você deixou de fazer, pelo bem que você deixou de exercer. É aí que você vai ser cobrado. As pessoas não vão para o inferno, eu já falei isso aqui também. As pessoas não vão para o inferno porque pecam. Não. Elas não vão para o inferno porque pecam. Elas vão para o inferno porque não aceitou a graça através de Deus em Cristo Jesus. Aí elas vão para o inferno. Porque todos nós já estávamos no inferno. Aí simplesmente Cristo entrou no coração de cada um de nós e tirou do inferno. É isso que Cristo fez. É isso que é a graça de Cristo na vida daquele que recebeu Ele como Senhor e Salvador. Porque não adianta você aceitar Ele como Salvador, mas não ter Ele como Senhor. Você faz as coisas da sua vida do jeito que você quer. Isso não é Cristo na vida de uma pessoa. No versículo 23, manter firme para a vinda de Cristo Jesus. Aí ele fala que devemos ser irrepreensíveis para a vinda de Cristo, porque Deus vai nos aperfeiçoar. Interessante, porque quando você vê no grego é espírito, alma e corpo. É a mesma coisa que está ali, espírito, alma e corpo. Por que corpo? Não que está na terceira situação. Por que corpo Deus não está preocupado? Porque Ele vai refazer o corpo e vai ser glorificado. Ele está preocupado com o seu espírito e com a sua alma. Depois seu corpo. Porque para Ele não faz serventia o corpo. O que faz serventia é você ir para o céu glorificado, após o corpo glorificado vindo através de Cristo Jesus. O Deus da paz nos ajuda no processo da santificação, e é isso que fala no versículo 23. E agora a minha conclusão, que é o versículo 24. Diz na versão aqui: aquele que os chamou é fiel e fará também isso. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Isso está em Mateus capítulo 22. É interessante que muitos querem vir para o reino, mas poucos querem exercer o papel e o propósito de Cristo na vida de cada um de nós para o reino. Tem um ditado interessante dos fuzileiros americanos. E eu também procurei saber com relação a isso. E diz lá o seguinte: muitos querem ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Para você ir para o céu, você tem que morrer. Não tem como. Você vai ter que enfrentar a morte. Só teve 2 na Bíblia que não passou por morte. E a pessoa não quer morrer. Ela quer ir para o céu, ela quer Cristo, mas não quer se sacrificar. Não quer se sacrificar por esse bem maior
na vida dela. Chamada é uma ordem para participar do reino. Chamada é uma ordem para participar de uma batalha, como está em Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não devemos lutar contra o sangue, contra a carne e o sangue, mas sim contra os verdadeiros inimigos e seus exércitos nos lugares celestiais. Nós temos que entrar nessa batalha. É obrigação de quem está com Cristo Jesus, porque Cristo Jesus entrou na batalha contra o inimigo, contra esse mundo e contra o pecado que já estava no mundo. Agora, poucos são os escolhidos, e escolhido é disposição, é ser útil. São aqueles que fazem, querem fazer e estão ali proporcionando e esperando, e junto com muitos continuando a fazer. Querem fazer, continuam a fazer. Somos chamados, eu já preguei, já falei sobre isso aqui, para o reino, no reino, com o reino e perante o reino. Somos chamados para o reino, então entramos nele. No reino, o reino passa a participar de nós e nós com ele. Com o reino fica conosco. E depois perante o reino, que é fazer no ID. ID de Cristo é uma obrigação. E para finalizar, eu quero trazer 3 versículos sobre a fidelidade de Deus, inabalável. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Diz o seguinte: se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. A essência de Deus é reta. Não existe oscilação em Deus. Deus não é assim, hoje Ele ama, amanhã não. Hoje Ele é fiel, amanhã não. Hoje Ele adora, amanhã Ele odeia. Deus não é assim. Todos os 37 atributos de Deus é reto. Não existe oscilação em Deus. Deus, Ele não é que nem nós. Em algumas situações fica meio birrentinho com algumas palavras, com algumas ações, com alguns acontecimentos da nossa vida. Deus não é assim. E quanto mais birrento a gente é para Deus, mais Deus gosta. Porque o próprio Cristo falou: se você é menino, vai bater, vai judiar. E Ele corrige, e Ele bate, e Ele judia. Não queira experimentar as pancadas de Deus, porque Deus não tem dó com relação a bater. Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Retenhamos firmes a convicção da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Ele prometeu a vida eterna para cada um de nós, e Ele vai cumprir. Nós temos que permanecer firme no que estamos esperando, como fala em Hebreus 11:1, que a nossa fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e das coisas que estamos esperando. Devemos esperar, mas esperar não é esperar de ficar parado, não. É de ter esperança, de esperançar. E para finalizar, é um dos versículos também que eu tomo posse com relação ao que Cristo Jesus fez na minha vida, desde que eu comecei a ler esse versículo. Filipenses 1:6. Olha que palavra maravilhosa que Paulo nos diz. Tem por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará
até o dia de Jesus Cristo. Ele é tão fiel que ele vai até as últimas consequências para salvar cada um de nós, mesmo com que aqueles que dão aqueles escorregão. Eu não acredito em crente desviado. Eu acredito numa má conversão com relação a Cristo Jesus. Não entendeu o propósito de Cristo. Porque quem entende o propósito de Cristo não se desvia. Ele não aceita. E ele nunca vai perder para o inimigo. Nunca. Porque o que faz a boa obra aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Ele vai fazer e vai cumprir. Como que uma pessoa consegue se desviar, sendo que não conheceu verdadeiramente Cristo Jesus? É por isso que eu falo que eu não creio em uma pessoa que desviou. Em nome do Senhor Jesus, agradeço pela oportunidade. Amém. Até as próximas oportunidades. Obrigado, pastor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos querem receber essa palavra, amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Deus continue abençoando Jaco Jean.